Aleluias. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Neste lugar. Deus está neste lugar. Neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Amém? Glória a Deus. Então vamos aproveitar esse momento. Aleluia. Que o Senhor nos concedeu essa oportunidade. Eu não quero deixar sempre que eu tenho a oportunidade de estar falando aqui, frisar. Gente, vocês não têm noção do que é a oportunidade que vocês estão tendo aqui nessa noite. Está aqui. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos falou: se tiver 2 ou 3 ali, me farei presente. Então vocês estão precisando. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A nossa irreverência ao Deus Altíssimo. Sim. Olha como é que a gente é. Se falar o Bolsonaro está aí, o pessoal vai pintar a cabeça, trocar a roupa, para poder. Fala isso. Se der, vou deixar até jogar um tapete vermelho inventado. Né? A gente fala que a gente está diante do Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aquele que te fez, aquele que te formou. Você sua mãe nem seu pai, que eu tinha escrito todos os seus dias, cada um deles, antes que algum deles houvesse. Amém? Eu estou falando isso para que a gente possa considerar mais esse momento e aproveitar, porque o dia de amanhã pertence a Deus. A irmã estava falando sobre a misericórdia aqui. Olha que lindo. Todo dia de manhã Deus renova a misericórdia dele. O que quer dizer isso? Que cada dia tudo é novo para ele com você. De você com ele. Então aproveita, igreja. É muito grande nós estamos aqui nessa noite, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 João. Segundo a João. Isso. Porque tem o João lá antes de Apocalipse, antes de Judas. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando aqui do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Fica mais fácil de achar. Então nós vamos estar em João 13. É tanta coisinha que. Mas Deus aí está dando a graça. Amém? Oh, aleluia, Senhor. Glorificado, exaltado é teu santo nome, ó Deus. Fala conosco, Pai. Eu tô servo. João 13, 5. Eu vou ler um versículo aqui, porque ele é todo, e vocês podem se sentar e nós vamos continuar, amém? Amém. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Os irmãos podem se sentar. Vamos prestar bem atenção na palavra, porque como a irmã estava falando, hoje nós estamos começando uma campanha, e a campanha tem como libertação, né? Me purifica. Fala alto, porque Me purifica. Purifica, tá, purificar. Glória a Deus. E aqui a palavra está falando de Jesus. Jesus estando com os discípulos, ele pega uma bacia, né? Com água. E chama Pedro. E chama Pedro para poder lavar os pés dele. E então aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e ele disse: Senhor, tu lava-lhes os pés a mim, perguntando. Quer dizer, como que pode o Senhor Jesus? Que ele lavou os meus pés. Aí Jesus respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço,
Não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E continuou dialogando. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus. Essa resposta aqui é muito importante, aqui vai ser o começo de tudo. Se eu não lavar, não tens parte comigo. A gente vai pensar assim: o que significa? O que o Senhor Jesus quis com esse ato de lavar os pés de Pedro? Tem muitos sentidos isso aqui. Alguns falam que é um símbolo de humildade da parte de Jesus, que Ele está transferindo isso para nós. Amém? Mas essa palavra, ela me veio como purificação. Porque a partir do momento que o Senhor Jesus lavou os pés, Ele está relatando aqui, porque Pedro questionou e falou assim: por que não lava minhas mãos também, minha cabeça e tal? Ele falou: não, sua cabeça já está limpa, suas mãos já estão limpas, porque o pé é quase que uma decisão do ser humano, entende? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ir para trás, para frente. Presta atenção, que o Espírito Santo de Deus está nessa noite. O Senhor quer lavar, o Senhor quer purificar, o Senhor quer tirar do vosso caminho tudo que é mal, tudo que é impuro, tudo que é sujo, todas as ações, porque não adianta a gente chegar e achar que a nossa vida é só a gente aceitar Jesus ali, vir, sentar na igreja, ouvir por algumas horas uma palavra, um louvor, e tá tudo, cara, não, o processo. Eita, todo mundo abrindo mão do processo. Vem cá, vamos parar tudo do dia que você entrou nessa igreja. Vamos começar agora. Eu quero falar com você, tem um processo. E sem o processo não há transformação. E sem a transformação não há como renunciar. E se não renunciar, não tem salvação. Meu Deus, é forte, pai. É verdade, Senhor. Simples, né? Tá bom, Pedro. Não, Jesus está falando: Pedro, calma aí. Você tem que aprender muita coisa. E nós vamos começar por aqui. Mas porque Jesus quer que nós tenhamos paciência com as pessoas e que nós venhamos entender a situação, e nós temos que entender que não é, peraí, Ele não te chamou para você chegar nesse mundo aqui, construir o seu apogeu, construir a sua vida, e cada dia você cresce para você e os outros seres humanos. Pedro era discípulo. Estou preparando seus pés, Pedro, para você ir. Mas para você ir, Pedro, você tem que ser liberto. Você tem que entender, Pedro, que tem pessoas lá fora que estão sofrendo. Tem pessoas lá fora que estão com fome. Tem pessoas lá fora que estão doentes. Não, olha, eu já estive em estado, não de fome, não, mas de estar doente. Minha filha sofreu comigo no hospital. E eu vou falar com você, você não conseguiria tomar um banho. Você não depender totalmente, olha, às vezes ela tinha que descansar um pouquinho, eu esperava aquilo ali, esperava ela chegar para conseguir tomar um banho. Então eu quero que vocês entendam que Deus tem para você uma nova vida. Deus tem para vocês um novo caminho, mas existe um processo nisso. Aí eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Mateus 15, 1, 10. Nós vamos chegar lá, tá? Porque o Senhor está no negócio. Aleluias. Exaltado o nome do Senhor. Agora a gente vai ler, começando aqui pelo 11. Já acharam? Mateus 15, 1. Abre aí o 1 que nós vamos caminhar aí um pouquinho. Amém? Fala amém quem já achou. Amém. E está escrito assim: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Jesus está falando isso com quem? Com os fariseus.
Porque os fariseus questionou a Jesus. Aqui no versículo 15:1, ele fala assim, olha, eu li no 11, né? No 1 fala assim, ó, então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, porque transgridem vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Porque os fariseus aqui, eles eram hipócritas. Dá um exemplo aqui, está escrito aqui na continuação do 5. Um exemplo, eles viram a condição de um irmão, a condição do pai, a condição da mãe, a condição do amigo, mas quando eles precisavam, se eles tinham alguma coisa, eles viravam e falavam, não, isso aqui é para ofertar a Deus. Que dinheiro Deus quer de você, se você não reconhece primeiro o seu amigo, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai? Deus fala assim, se você não considera aqueles que você vê, como é que vocês vão me amar? Entende a palavra, gente? Estão entendendo a palavra? Amém. Glória a Deus. Então Jesus, conversando com os discípulos, chamou, os fariseus de hipócritas, porque eles estavam questionando ali a respeito de que os discípulos chegavam, em vez de eles lavar a mão. Olha que detalhe, olha que eles estão preocupados com lavar a mão. São detalhes bobos, coisas que o que é importante mesmo ele não fazia, que era olhar os mandamentos de Deus e obedecer. É muito fácil, gente. Hoje em dia as pessoas querem viver Deus da forma que eles querem. Deus se chama de fariseu, hipócrita. Porque o que é para fazer mesmo, que é o processo, não quer. E qual que é o processo? Renunciar. Ah, mas eu gosto é assim. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Não, mas eu faço assim. Pega o seu eu, conselho nessa noite, e joga ele fora. Desintroniza ele do seu coração, porque ele só vai te levar para o buraco. O trono do seu coração, quem tem que estar sentado nele é Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. O caminho, por que ele fala o caminho? Para você vir com seus pés que foi lavado de Pedro e andar por eles. Porque eu falei que os pés é quase que a memória do ser humano, as decisões do ser humano. Para tudo que o ser humano vai fazer, ele tem que tomar essa atitude de seguir por esse caminho. Amém? Então o Senhor fala aqui com os fariseus para que eles deixassem a hipocrisia dele. E depois aqui no 14 ele fala assim, deixai os cegos, conduzam os cegos. Olha, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia estão assim, elas não querem a verdade. Elas não querem seguir o Senhor. Aí ele vira e fala assim, não, Deus não está olhando para isso não, Deus é amor. Pode ficar de não, Deus perdoa. Por que hoje existe o homossexualismo? Por que hoje existe as pessoas que estão dentro da igreja, mas tomar uma cervejinha dentro de casa? Não tem problema, eu não posso escandalizar. Olha, tudo isso acontecendo na igreja. E essas coisas não são faladas. Então as pessoas entram e saem da mesma forma. E eu falo, aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Isso é sério, igreja. Isso é sério. O comportamento tem que ser novo. Tem que ser tudo novo. Tem que ser tudo diferente. Como? Renunciando. Pedro ali, olha, você vê só. Não, o Senhor, por quê? Jesus fazia milagres, maravilhas. Então ele foi considerado que Pedro, a primeira mão, nem conheceu ele. Jesus apresentou, chamou ele Pedro. Fez um milagre para ele ver primeiro. Foi lá, transformou, fez com que ele pescasse e pescasse muito bem. Aí Pedro viu que havia algo diferente na vida dele. Peraí, o que as pessoas têm visto diferente na sua vida? Para distinguir você do mundo. Para separar você do mundo. Você veja, não. Porque isso aqui que é o caminho, isso aqui que é a verdade. Deus falou dos fariseus. Jesus falou dos fariseus que precisavam de haver uma transformação nele.
E ele falou com Pedro: se eu não lavar os seus pés, quer dizer, se você não vir para ser transformado, para entender o Evangelho, porque pé também representa Evangelho. As sandálias é a preparação da palavra, é o conhecimento do que é certo, do que é errado. Mas se você tiver benção, vai ganhar, vai receber, mas isso aí não leva ninguém à salvação. Mas a intimidade com Jesus é a palavra. Esse caminho aqui para você encontrar com Jesus e ter a garantia, porque está voltando. Isso é fato, tá? Já construíram o templo, falava já de Salomão, o novo templo lá em Jerusalém, já foi construído novamente, tá? O altar para o sacrifício, que eles estão insistindo com o sacrifício que já foi feito, todo o sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário, e eles estão insistindo. Bobagem, nada, Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus sabe que o sacrifício para Ele é o coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado, gente, reconhece o Pai. E um coração quebrantado obedece o Pai. Nós temos que entrar no propósito agora, porque senão vai ficar. Será que você vai aguentar a tribulação? Você vai aguentar? Então a palavra hoje é sobre purificação. Vamos nos purificar no Senhor. Vamos nos purificar mediante a palavra. Que se você não se purificar na palavra, no conhecimento de Deus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é qual? Que não é pregada hoje nessa igreja. As igrejas hoje têm sido palco, cenário para a pessoa ir divertir, para, né? Porque aquela popula com as luzes acesas lá no templo, ou oram e glorificam Deus, que são altar que eles construíram. Porque hoje está assim. Você entra na casa de um servo de Deus, tem altares. Um para Deus não sei o que, para Deus Aserá, um para Deus Baal, um para Deus os Baalins, um outro para outro, e vai ali construir. Ah, mas como estão falando isso? Sem você sentir. A partir do momento que aquilo na sua casa chama a sua atenção demais, aquilo ali é um altar. A televisão pode ser auxílio no altar. Seu celular pode ser um altar. Tudo que você gasta o seu tempo e que você fica ali é altar. E Deus quer que o altar dos seus corações sejam para Ele, porque Ele precisa trabalhar em vocês. Porque o Pai, Jesus, Ele o processo o Espírito Santo vem falando com a gente para buscar. O Espírito Santo pega aquilo que você fala para Deus, leva até Jesus. Jesus é o nosso advogado, Ele pega a sua causa, Ele vai, intercede a Deus por você. Mas presta atenção no que vocês têm falado com o Espírito Santo, ou da forma que vocês têm chegado até o Espírito Santo, para que aquela oração seja respondida. Porque, eu nem sei se eu creio nesses crentes, não. Eu falo com Deus, nada acontece. O problema está com Deus ou na sua oração? Entende? Às vezes a gente projeta alguma coisa, mas Deus faz totalmente diferente. Mas não importa. O importante é que seja falado. Paulo fala que quando ia chegar um tempo que quando fosse pregado a verdade, seria como comichão. Você sabe o que é isso? Que palavra chata. Não. Nossa, eu não quero. Para, isso que é isso que eu vou deixar. Não cabe dois deuses, não. Ou há de adorar a Deus, ou há de adorar o diabo. Não tem três. Terceiro, meio, não. É lado bom, lado mal. É simples assim. E eu estou aqui nessa noite para falar sobre purificação. Vamos nos purificar, vamos nos santificar, vamos buscar saber qual é o meio, como é que Deus quer que seja feito, porque o nosso coração, ele produz coisas, gente, coisas boas e coisas más, mas quando o coração está em Deus, o processo dele é coisa boa, ele fala coisa boa. Ele pensa bem, ele não tem ponto negativo, ele é confiante
ele é quase que ele consegue falar uma coisa que não acontece, muito difícil quando acontece, porque a pessoa é guiada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Estão entendendo a palavra? Amém. Para vocês jovens aí, olha, eu quero falar com vocês uma coisa que eu estava pensando. Para gente que já conhece o caminho que vocês estão pegando agora, esse caminho tem tanta coisa. Vocês não têm noção. Para quem tem mais idade que sabe, né, mas é um caminho difícil e cada esquina tem ali preparado para você como é que eu vou falar? Glória a Deus. É como se fosse uma prova. Entendeu? Uma prova que você vai ter que fazer essa prova e que você precisa ser aprovado. Porque se você não ser aprovado por Deus nessa prova, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão voltar lá e ter que repetir tudo de novo. Então é interessante, jovens, que vocês, a palavra de Deus fala assim, ó, jovem, alegrai o teu coração, regozijai, mas saber que tudo quanto fizeres, Deus lhe pedirá conta. O culto é para purificar, então vamos nos purificar. Vamos saber hoje o que é importante, o que a gente precisa fazer e vamos fazer. Porque eu quero perguntar uma coisa, vocês estão prontos para a tribulação? Olha, quando a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade na época de Abraão, tempos atrás, você vai lá nos livros de Gênesis, vocês vai ver lá em Gênesis, vocês vão ver lá que existiu uma cidade, e Abraão morou do lado dela, e um dos sobrinhos de Abraão largou a tenda de Abraão, a comunidade de Abraão, para ir morar lá. O nome dele era Ló. Vocês conhecem? Só que Deus falou com Abraão, tá vendo aquela cidade lá? Eu vou destruir tudo. Porque o povo lá dentro não quer saber de mim, eles não lembram de mim, eles não falam de mim. Eles não me procuram, eles não me consultam. Eles não querem saber o que eu gosto. É um povo que está inútil sobre a terra. Porque todo mundo tem a utilidade do bem e do mal. O mundo em si, ele já é condenado. Para o mundo, só quem sair de lá do mundo e vir para cá, que tem a oportunidade. Quem está no mundo já está no processo de inferno. Morte eterna, sem volta. E não é justo, tem muitos jovens morrendo, tem muitas pessoas morrendo. Nós precisamos saber. Então Deus falou com Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque o povo está nessa condição. Abraão falou assim, Deus, se tiver dessa lá no Senhor, perdoa a cidade. Não sei muito, não vou falar muito certo a numeração de pessoas. Mas ele perguntou, ele intercedeu. Se tiver X pessoas, o Senhor perdoa? Deus falou assim, Abraão, se tiver, eu perdoo. A cidade toda. Se tiver lá 20 que buscam Deus, eu vou perdoar a cidade toda. Aí Abraão pensou, viu que a cidade nem ia lá de tão horrível que era. Eles chegaram ao ponto de eles tinham relações na rua, para todo lado, homem com homem, mulher com mulher. Foi um dos pecados mais absurdos. E era uma cidade rica, muito conhecido, foi 2 impérios, Sodoma e Gomorra, 2 impérios. Mas o povo estava tão esculachado, tão de qualquer jeito, tão achando que era facinho, só levantar e fazer do jeito que queria, da forma que queria, do jeito que pensava, achando que não existe um Deus, achando que não existe o juízo, achando que ia chegar a hora, achando que todo mundo tem tempo. Eles viviam de qualquer jeito. Abraão intercedeu, se tiver X pessoas sobre eu, perdoa. Mas e se tiver X pessoas, 10 pessoas? E se tiver uma? Deus falou assim, se tiver uma eu perdoo. Olha o amor de Deus. Entende? Abraão
viu que não tinha jeito, era ali o filho dele, o meu sobrinho, Ló. Então tá, vai. Fala com ele para sair da cidade. Pegar a família, sumir da cidade. E onde nós estamos falando? Pega a sua família e prepara, porque a cidade vai ser destruída. Ló entra para casa, ficou sabendo, chega e tá lá, fala com a família, mas demorando para sair, demorando para tomar atitude, para não ficar. E tá lá. E Deus ainda viu aquilo ainda e mandou 2 anjos. Vai na casa de Ló, pega ele, tira ele, porque minha ira já está demais. Deus já estava demais. Não tinha mais como. Estava fedendo diante da vida do Senhor. Aqui ele estava dando mau cheiro de tanto pecado, de tanto desprezo por aquele que fez o sol que esquenta a gente, a noite que para gente sair e refrescar, as águas que nós tomamos banho em mares e rios, as frutas que nós comemos, tudo foi Deus que fez, não foi o homem. O homem só pegou aqui, ali, juntou e tentou formar. Toda a obra foi de Deus. E dava lá, Ló. Os anjos chegam, entra para dentro da casa de Ló, vamos sair. Junta suas coisas, já deu, vamos sair. E ele está pegando ali. O povo da cidade viu os anjos passar e ainda foram na porta de Ló para tentar abusar dos anjos. Isso é bíblico. Olha que absurdo. Mas ali o Ló ficou assim tão maravilhado com eles que quis até oferecer as filhas deles. Mas não precisa. Deus não precisa do seu jeitinho, não. Deus não precisa que você faça nada, não. Deus quer que você obedeça, decide de uma vez, que você pega as suas coisas e sai logo. Entendendo? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Deus enviou, Ele está enviando anjos, Ele está enviando um anjo aqui agora. Porque agora que estão falando do Senhor, o anjo do Senhor, falando para vocês se apressarem. Existe um processo, entra nele. Até Jesus entrou, até Jesus, para começar a obra, teve que passar pelo processo da purificação. Ele era Jesus. Jesus pega, vai lá, é batizado por João Batista. E ele não saiu achando que era o tal e foi fazer a obra, não. Ele entrou para o deserto 40 dias e 40 noites. Foi o processo de Jesus para se purificar, para começar a fazer a obra de Deus. Pensa o que ele passou, o que ele sofreu. 40 dias sem água, sem comida, no deserto, no sol, na chuva. Diz que o deserto, quando é quente de dia, é muito quente, e quando a noite é frio, é muito frio. Fora o vento, que é a poeira, que os montes, eles não ficam parados no lugar, eles se movimentam. É isso que tem acontecido hoje. Preste atenção. Cada dia um problema, cada dia uma situação. E muita gente não está podendo, não está suportando o processo pela dificuldade que é o deserto. Mas tem que passar pelo processo. Não vai pular etapa. Pular etapa é quem tenta entrar no reino dos céus, entrando pela janela. Pela janela ninguém vai entrar, não. Quem entra pela janela é ladrão. A palavra considera assim. E aqueles anjos então pega Ló, pega as filhas, pega a esposa e sai. Antes de sair, ele se vê fez que todo mundo, os anjos fez que todo mundo ficasse cego. Todo mundo ficou cego lá na cidade. E eles andavam querendo pegar, querendo atacar, mas eles não podiam ver. E eles saem antes. E a palavra de Deus fala que aquela mulher de Ló, né? Depois que ela tinha muita coisa, ela pensou que tinha muita coisa. Então, ela no meio do caminho, ela olhou para trás pensando nas coisas que ela tinha. Mas eu tenho tanto amigo. Mas eu tenho minha sala de aula. Mas eu tenho meu curso lá. Curso não, porque isso não tem nada a ver com fazer, né? Mas eu não consigo parar de ir no baile funk. Que eu não consigo deixar minha novela. Que eu não consigo. Que é isso, gente? Foi isso que essa mulher fez. Sabe o que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal. A palavra de Deus diz. Ela virou uma estátua de sal. E ali Ló saiu. E quando Ló tomou uma certa distância, as bolas de fogo
começou a cair sobre ela. Isso vai se repetir de novo. Ai, Deus. Oh, Deus! A gente já não sabe mais o que fazer. Isso vai repetir. Tá tudo, olha, a palavra está como, a terra está como uma panela de pressão no seu ritmo. Sabe? Você já viu a panela de pressão? Quando ela pega a pressão, que você para para olhar para ela? Que você assusta, fica preocupado em estourar? Tá assim. A ira de Deus já está sendo derramada. Muitas pessoas morrendo. Tá aí esses vírus. Tá aí de novo a Covid. Tá aí agora a dengue. Tá aí não sei o que, não chegou. O ser humano é terrível. Terrível. Mas Jesus amou e ama. Ele não quer saber. Ele fala que ele pode pegar aquilo que é difícil para você e resolver. Vamos falar agora. O Senhor Jesus fala que o sangue dele purifica. Vamos lá em Isaías. Abre suas Bíblias em Isaías 1:18. Vamos lá, vamos ver o que Jesus fala. Lá em Isaías. Glória a Deus. Isaías 1:18. E está escrito assim. Amém? Quem já achou? Fala amém. 1:18. Amém, igreja? Amém. E está escrito assim, ó. Isaías falando, né, que era um dos servos de Deus também. Ó, Isaías, ele era um grande profeta do Senhor. Isaías era um homem tão dedicado ao Senhor. E ele chorava porque ele era um profeta. E às vezes ele dava profecia. E as pessoas zombavam. Porque muitas vezes você recebe uma profecia, aí não acontece no imediato, você zomba do profeta. Mas às vezes Deus fala com você uma coisa que ele vai fazer ano que vem. Vai fazer, às vezes ele fala e tem necessidade de falar. Então está escrito aqui, ó. E o Senhor fala nessa noite assim, ó. Vinde então e raciocinemos juntos. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se eu estou falando com você nessa noite, para você que ainda está lá dentro do Sodoma e Gomorra, falar assim, o que nós conhecemos. Nós conhecemos a árvore, o fruto. Não é pela árvore, porque se você pegar e olhar o pé de laranja, o pé de mexerica, o pé de limão, são quase idênticos. Você vai discernir quando houver fruto. Mas fala, é laranja, é limão. Não é assim? Não é assim? Então como é que a gente vai discernir quem é servo de Deus? É pelos atos. Ah, não, você viu fulano? Não, dói, já ficou mal chato, não conversa mais. Não, é porque se a conversa tem que caber. A conversa tem que ser de Deus. A conversa tem que te edificar. Você não vai ficar conversando sobre a vida dos outros. Você vai ficar falando sobre besteira. Você vai ficar falando o que com a pessoa. Então todas essas coisas o Senhor está falando nessa noite. Essa campanha não é à toa. Essa campanha é Deus querendo purificar, porque Ele vai buscar, Ele está vindo. Tem crianças tendo visões. Tem crianças acordando à madrugada. Mamãe, Jesus esteve aqui. Mamãe, Jesus falou que está voltando. O menininho no hospital, eu estou conversando com o Senhor Jesus. Eu vi. Eu estava numa posição que eu estava num lugar, era no alto, como se eu tivesse sido montado, só que eu não vi o trono de Deus, eu vi o povo. Então estava aquela parte bem alta e lá embaixo aquela extensão e cheio de pessoas, de homens e mulheres com roupas brancas até no pé. Aquele tanto, eles olhavam para o trono e olhando aquilo ali, aí de repente eu olhei para o meu lado. Quando eu olhei para o meu lado, tinha uma fileira assim também, tipo um lugar, formação tipo um lugar de show. E do meu lado tinha um tanto de anjos
Mas muito. E eu olhei, eles admirei, fiquei olhando eles assim, oh, são sérios, não sorriem, não, sabe, sérios, destinados a cumprir a ordem. E do outro lado, eu vi tanto de anjo, e eu olhava aquilo ali, e todos com trombetas nas mãos, como se estivessem guardando somente uma ordem. O Senhor me mostrou isso não tem 3 meses. Foi dela. Verdade. Jesus está voltando, igreja. E para finalizar, aqui o Senhor está falando, né? No 18 aqui que eu li. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que seu pecado seja como escarlate, eu vou fazer ficar branco como a neve. Ainda que seja como o escarlate, ainda que seja como vermelho, como o carmesim, ele se torna branco como a neve. Uma pessoa pura, sensata, bom pensamento, que não deve nada, que sabe andar, que sabe subir, que parece com Jesus, quando ele andou aqui na terra. Quer vir após mim? Toma sua cruz e siga. É a palavra do Senhor. E para encerrar, amém? Vamos em João. Esse João aqui, 1 João. Esse aqui é no final. Antes de Apocalipse aqui. Amém? O horário está, né? Já está dando. A gente começa a falar. E está aqui, no 7. A palavra fala assim, olha. João, 1 João 1,7. E está falando assim, ó. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Amém? Que os irmãos possam guardar essa palavra no coração. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de estar interessados nas coisas do Senhor. Parar de olhar para você mesmo. Parar de olhar para as coisas. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor cuida das coisas do Senhor. E o Senhor cuida das suas coisas. Daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Então Deus te dá 2 opções. Ele te dá de você viver bem, de você não viver humilhado. E olha, a palavra de Deus fala ainda. E muitos virão e lhe pedirão, mas vós a ninguém pedirá nada. Porque ele cuida. Mas tem que ter compromisso. Entra no processo. Qual que é o processo? Chama a missionária Débora. Chama a missionária Kelly. Chama o missionário aqui, né? Moisés. E pergunta. Vamos mudar, vamos fazer as coisas diferentes. Estou julgando vocês? Não. Cada um vai pegar a palavra e tirar aquilo que é. O que não for para você jogar fora. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar.